Hoje voltamos para dar continuidade àquela conversa nossa da outra semana, da semana passada. Se vocês lembram direitinho, nós falamos em desenvolvimento. Lembram o que é isso? Desenvolvimento. Desenvolvimento significa crescimento. Então, fazendo só uma memoriazinha, para a gente se desenvolver e crescer, a palavra já está falando. A gente precisa deixar os invólucros, os envolvimentos. Que envolvimentos são esses? A criança, quando começa a andar, ela exercita os seus músculos e vai deixando para trás a sua incapacidade de ficar em pé, de mexer as perninhas, e assim nós vamos. Quando a gente começa a ler e escrever, para a gente poder desenvolver melhor, a gente precisa abrir novos campos, sair da mesmice, desenvolver. Muito bom, o desenvolvimento humano se dá de muitas facetas, de muitos jeitos. Desenvolvimento físico, a gente cresce, a gente vira gente grande, crescemos, muitas vezes crescemos para os lados também, a gente engorda. Bom, enfim, isso é se desenvolver, crescer. Físico, socialmente, a gente aprende a conversar, a gente aprende a ter amigos, a gente aprende a trabalhar e a estudar e a realizar coisas em conjunto. Não somos sozinhos, nunca seremos sozinhos, nunca. Ninguém é uma ilha, nós somos pessoas que vivem em conjunto, umas dependendo das outras, uma interdependência. Crescimento cultural, a nossa cabeça se abre, a gente conhece uma série de coisas, conhece outras línguas, conhece música, adquire habilidades de canto, de tocar. É muito legal. É o crescimento. E aí a gente chega naquele ponto que eu vou abordar mais a partir da minha própria experiência. Então, nesse sentido, acho que essa fala minha hoje seria muito mais até um certo testemunho meu do que qualquer coisa. O crescimento espiritual. Como que a gente cresce espiritualmente? Desde que nascemos, no meu caso, desde que nasci num lar católico, fui batizada com 1 mês de idade, fui crismada com 6 meses de idade, porque naquela época, muitos anos atrás, era assim que funcionava, porque os padres iam muito de vez em quando onde a gente morava. Então, quando ia, fazia tudo junto. E primeira comunhão, com 9 anos de idade, até que segui pela vida. Mas, por ter crescido num lar católico, meus pais, minha mãe, muito católica, o que é que ela passou para mim? Que me fez ter um crescimento espiritual muito grande. Ela passou para mim uma coisa muito importante. Além da espiritualidade dela, que era uma coisa muito bonita, e ela dizer que isso tudo fazia parte da educação da gente, do desenvolvimento pessoal da gente, ela me passou também todo o caminho da religião, onde eu
onde eu pude aprender a doutrina da Igreja Católica, o caminho que a Igreja Católica me deu para seguir na vida. Agora veja só, que caminho é esse? É o caminho de Jesus. Jesus é chamado o caminho pelos primeiros discípulos. O caminho é Jesus. Pois é, eu fui inserida nesse caminho. Aos 15 anos de idade, como muitas pessoas, a gente sai pro mundo. Eita! Sai pro mundo e acha que já tá ótima, que não precisa de ninguém falar mais nada. Aí a gente gasta tudo do nosso ser, como aquela música, fui pro mundo, gastei tudo, sobrou só o pecado. Aí a gente faz um monte de bobagem, fez um monte de bobagem, achando que era o melhor. Oh, eu já estava desenvolvida, já tinha crescido, mas espiritualmente estava lá embaixo, no dedão do meu pé. E já tinha sido batizada, já tinha sido inserida dentro dos rumos da Igreja Católica por meus pais, muito fiéis e frequentadores. Um determinado momento da minha vida começou a aparecer toda uma necessidade de ação dentro daquilo que eu sempre aprendi, dentro daquela doutrina católica que foi muito importante para mim. Então eu venho dizer para vocês hoje, na Bíblia está escrito, na palavra de Deus está escrito, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entra no céu. O que é isso? Não é a nossa reza sem sentido ou a nossa oração sem sentido que vai nos fazer mais santos, mas é uma oração com muito sentido, é uma imersão profunda na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Isso vai nos levar a um crescimento espiritual. A doutrina da igreja vai ser um marco que vai nos conduzir para esse crescimento individual, esse crescimento espiritual. E aí a gente poder fazer exatamente, ou pelo menos tentar fazer o que Jesus diz: amar, ser fraterno, sermos irmãos e, portanto, termos solidariedade e compaixão, sobretudo compaixão, colocar-se no lugar do outro. Muitas religiões propõem isso, mas a nossa católica cristã é diretamente ligada ao Cristo e isso nos basta. Só Deus basta, só Jesus, que é Deus, basta. E o Espírito Santo vem aí e está aí sempre. Basta a gente procurá-lo e a gente querer estar e ser preenchida por esse Espírito Santo. Bom Pentecostes para todo mundo.